Gente, bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Selma Light, Selma Bastos, como quiserem. Eu estou como assessora de políticas públicas LGBT de Florianópolis desde o ano de 2023. Atualmente estamos ligados aqui ao SEMAS, né? Somos em 5 assessorias. Eu faço parte do LGBT. E, de vez em quando, sempre, a gente está realizando eventos dentro da prefeitura para tratar assuntos da nossa pauta, né? E esse ano a gente se tocou em uma situação. Começam a falar nos meses, setembro é o agosto lilás, é o setembro amarelo, é outubro rosa, é o novembro azul. E aí a gente vê nas campanhas, nos eventos, sempre voltados, violência contra a mulher. Qual a mulher? A mulher cis. Outubro rosa, voltado para a mulher. Qual a mulher? A mulher cis. Qual pessoa? Mulher cis. E assim vai. E meu colega maravilhoso, o Ju, levantou essa pauta comigo esse ano. Selma, você já viu que no Outubro Rosa nunca se fala sobre a prevenção de pessoas trans e não binárias, pessoas que possuem vagina e útero e mamas, e não se fala sobre essas pessoas. E aí a gente pensou, pois é, vamos levantar essa pauta então, vamos reunir pessoas ligadas à saúde para a gente conversar sobre essa pauta e o que fazer para que a gente consiga atingir a essa população, né? E a gente sabe que essa população, eles não, por não estarem inseridos, não procuram, e só procuram quando realmente acontece algo grave, né? Quando aparece alguma coisa grave e séria. E aí a gente não tem números, a gente não tem estatísticas falando sobre essas pessoas. Quem são, o que pode levar. Então a gente tem uma infinidade de perguntas. Eu acho que também a partir de hoje, a partir dessa nossa reunião, dessa nossa roda de conversa aqui, a gente também consiga criar alguma estratégia, né, para conseguir atingir essa população. Já que está o pessoal da saúde básica aqui, está o pessoal do ambulatório trans. Muito obrigada a você também do CEPOM, maravilhosa por ter vindo aqui, que é uma referência, o CEPOM é uma referência maravilhosa. Não sei como é que essa população chega lá do CEPOM, com certeza chega, né? Mas o CEPOM é o último lugar que a gente quer que eles encontrem, né? Então, pessoal, a gente vai fazer uma roda totalmente informal, onde todos possam conversar, trocar ideias, expor suas ideias. E não vou me esticar muito, porque a gente já é de noite também, a gente sabe que todo mundo tá louco para chegar em casa. Bem, vamos compor nossa mesa. Primeiro, então, eu vou chamar meu amigo, colega, que vai ficar por aqui, que é o Ju. O Ju é psicólogo, pós-graduado em fonoaudiologia. Fala essa palavra, Ju. Fenomenologia decolonial clínica. Mestrado em Psicologia Social e Cultura pela UFSC, é auxiliar em projetos aqui na assessoria da Prefeitura e será o nosso mediador hoje. Então está em casa, tá? Também, maravilhosa Estefânia, que ela que é psicóloga, psico-oncologista da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e atua como coordenadora do Serviço de Psicologia do CEPOM. Então, fique à vontade para o aplauso de todos. Muito obrigada mesmo. Não, fique à vontade. Também Camila Reis, voluntária, militante do GAPA, muito atuante, há 5 anos formada em Ciências Sociais, Serviço Social pela UFSC, pós-graduada na residência de multiprofissional, HU e UFSC, assistente social, perita em TJ, Prefeitura Municipal de São Paulo, de Paulo Lopes, a São Paulo, olha que louca. Amor, vindo pra cá. Paulista, pode vir, fique à vontade, vão ocupar seu espaço. Também a Cecília Ribeiro Ramos, que é enfermeira, agente de atenção especializada na Secretaria Municipal de Saúde, que gentilmente hoje veio aqui estar com a gente, está nas UBS, está arrasando, vem pra cá, meu amor, obrigada. Estamos com todas as mulheres na mesa, agora vamos chamar os homens, né, hoje foi primeiro. Ele que é médico formado pela UFSC, médico de família, na comunidade da Escola Pública de Santa Catarina, atua durante a residência no ambulatório trans de Florianópolis, no desenvolvimento e atendimento de pessoas trans. Santo Amaro da Imperatriz, é isso? Então, atualmente médico de família do ambulatório trans de Florianópolis, Eduardo Silveira Medeiros, nosso médico do ambulatório. Bem, quero agradecer ao nosso intérprete de Libras, que está aqui hoje fazendo esse trabalho maravilhoso, servido pela educação, né? Então, são dois intérpretes. Obrigada, meninos. Bem, passo a palavra para você, Ju. Pode ser? Bom,
boa noite a todas as pessoas. Eu vou falar daqui mesmo para a gente começar a ampliar a nossa roda. Agradeço a composição da mesa, né? Foi um trabalho árduo e necessário abrir esse espaço, né, Selma? Se você quiser puxar uma cadeira aqui do meu lado ou ali do lado do Eduardo, fica à vontade. Ótimo. Fica lá, fica lá. Ótimo. A gente vai propor, né? Vou propor da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pergunta introdutória para vocês, para a gente abrir o tema. E aí depois vocês podem se sentirem à vontade para falar sobre o tema a partir da perspectiva de trabalho de vocês. E aí depois da fala dos convidados a gente abre para as pessoas que estão presentes para a gente fazer uma roda um pouco mais informal, como a Selma comentou. Beleza? Então, para iniciar, a gente pensou mesmo o Outubro Rosa de uma forma um pouco mais crítica, porque realmente está sempre focado nas mulheres cis, né? E aí, pensar assim, o que a gente precisa transformar nas campanhas e na atuação em saúde, né, e social, para que todas as pessoas sejam validadas, cuidadas e incluídas a partir dos campos de atuação em que vocês estão inseridos hoje. Então, vou passar o microfone para vocês e aí um tempinho de fala para cada um, fiquem à vontade, tá? Fiquei encarregado de começar, então. Essa pergunta é bem simples, né? Bom, eu acho que eu vou trazer sempre um pouco para minha realidade, assim, de como ser médico de família do ambulatório trans desde julho, já atuava antes no ambulatório trans São José, e como foi comentado então, comecei também o atendimento trans lá em Santa Maria da Imperatriz. E uma coisa que sempre me chama a atenção, já que a gente vai falar de Outubro Rosa e prevenções no geral, digamos assim, de rastreios, né, de que a ciência, quando vai estudar, está sempre estudando o corpo cis, né? Então, eu diria que, do ponto de vista de evidência científica, quando a gente vai estudar para fazer rastreios, para entender quem que são as pessoas que precisam ser rastreadas, as estatísticas trans não são incluídas. Tá? Então, eu diria que talvez o primeiro local que eu vejo para mim como uma grande inclusão é incluir eles na ciência e não só como corpos a serem estudados, mas como pesquisadores também. Nós já temos pessoas trans que estão dentro das universidades, que estão dentro dos cursos científicos que lidam com esse tipo de estudo em saúde, para se estudar nisso, para trazer estatística nesse sentido, para que a gente possa trazer evidências voltadas especificamente para essa população. Porque o que a gente sabe é pouco, ou então chega na conclusão de estudos e diz: temos pouca evidência para dizer X ou Y, não podemos tirar conclusões claras sobre o que devemos fazer e o que devemos rastrear. E isso basicamente deixa as pessoas trans nessa área cinzenta, nesse limbo de individualizar ao máximo o rastreio. E aí a gente sabe que a gente está dentro de uma cidade que tem um serviço específico e ainda assim tem pessoas que não conseguem acessar ou não sabem que ele existe. Então, quando a gente fala então de saúde pública além de Florianópolis, aí a gente está falando de uma situação que é muito mais complicada para pessoas trans, a gente sabe disso. Então, eu acho que eu iria, como talvez uma primeira etapa dentro da minha realidade, seria o estudo da ciência, estudar os corpos trans com os corpos trans também, fazendo parte do sentar e estudar e fazer ciência também. Eu diria que esse seria um grande começo, dentro do meu ver. Bom, boa noite. Eu atuo, então, no GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção às Pessoas que Vivem com HIV, né? Então, é uma ONG, é um terceiro setor. O GAPA, ele atua há 36 anos, né, na prevenção ao HIV e a outras ISTs, né, e na promoção dos direitos das pessoas que vivem com HIV. Porém, há mais ou menos uns 6 anos, né, eu diria que há 2 gestões mesmo do GAPA, politicamente se ampliou a população de atendimento da nossa ONG, né? E diante dessa ampliação, assim, a gente atende tanto a população LGBTQIA+, né, as profissionais, outros profissionais do sexo, as pessoas profissionais do sexo, as pessoas que vivem em situação de rua, as pessoas jovens, né? E como, então, diante disso também, as pessoas trans, né? Mulheres homens trans, pessoas não binárias. Então, como então mudar o foco da campanha, né, para esses corpos? Eu acho que é pensar tanto a questão do acolhimento dos profissionais mesmo em saúde a essa população, né, e de que forma a campanha, como a ONG atua muito na questão da educação sexual dentro de uma perspectiva de direitos sexuais e dentro de uma perspectiva de redução de danos, de que maneira a gente pode ampliar o acesso à educação, né, dessa população para a prevenção, né, para a promoção e acesso aos direitos dessas pessoas, né? Então, eu listei aqui também
diante disso, né, as dificuldades que essa população encontra hoje, o acesso a exames e consultas, né, como fazer o autoexame dentro de uma perspectiva de cada corpo, né, e a escuta e o acolhimento dos serviços de saúde, que é fundamental. Bom, boa noite, eu sou Estefânia, eu sou psicóloga no CEPOM, né, que é o nosso hospital oncológico de referência em Santa Catarina e que cuida, né, da população, né, com diagnóstico oncológico, com diagnóstico de câncer em todo o estado. E eu quero agradecer muito o convite, né, do Ju, quando entrou em contato, porque, e assim, ó, foi uma surpresa para mim, enquanto profissional da saúde. Eu atuo há 11 anos, né, na área da psico-oncologia, no CEPOM especificamente, e a gente nunca tinha sido convidado para um debate desse, né, e eu fiquei muito feliz, assim, porque, como a Selma iniciou ali, a gente acaba conhecendo a população LGBT. Posso me referir a LGBT? Sim. A população LGBT quando realmente ela já está doente, né? Quando realmente ela tem um diagnóstico oncológico, um diagnóstico de câncer. E agora, o doutor Eduardo falando, eu fiquei refletindo assim, ó, o quanto é importante que a gente se faça estudos científicos com essa população. Porque nós mesmos, dentro do CEPOM, nós temos o setor de pesquisa clínica, nós temos o setor de epidemiologia, e isso não é pesquisado. Esses dados não são computados, porque são computados dados de mulheres cis e homens cis, né? Nós não temos nenhum dado com pessoas trans. Isso é preocupante, né? É preocupante por quê? Porque nós, profissionais da saúde, de repente não estamos preparados o suficiente para receber e saber acolher essa população, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado de não tratar essa população de modo diferente, mas com as suas especificidades, né? Então, eu acho esse debate importantíssimo. A gente sabe, né, que o câncer é uma doença que está atingindo, assim, os índices, né, dessa doença estão altíssimos, e realmente o Outubro Rosa é destinado às mulheres cis, e a gente sabe que não deve ser só isso, né? A gente precisa ampliar. Agora é pensar realmente quais são as estratégias que funcionam. E eu fiquei agora rapidamente refletindo que eu acho que começa, de repente, vamos, né, de uma forma assim, na escola. Né? Eu acho que começa lá na base, né? E aí a gente tem que ir para uma atenção básica, para uma atenção secundária, atenção terciária, para que quando chegar, né? E claro que vai chegar mesmo com todas a prevenção, a gente sabe né, que as pessoas acabam desenvolvendo câncer, de que a gente saiba atuar, né, com essa população, assim, com um acolhimento, falo, né, que representando o CEPOM, o acolhimento que os pacientes têm, o CEPOM independente de gênero, independente de idade, de cor, de orientação sexual, todos são acolhidos da mesma forma. Só que eu acho que a gente tem que se preparar um pouco mais, especificamente para a população LGBT. Olá, meu nome é Cecília. Posso falar sem microfone? Pode, pode, pega bem. Eu sou enfermeira, formada há 21 anos já pela UFSC. Também pós-graduada em saúde pública, saúde da família. Trabalho na prefeitura já há 15 anos. Desses 15 anos, 13 deles dentro de um posto de saúde, na atenção básica, né, atendendo população cis, população trans, que é um tema que muito me agrada, acho muito importante essa roda de conversa. Acho que o pessoal já falou um pouco o que todo mundo aqui pensa, o que a gente precisa, né? Inclusive faço parte da comissão de saúde integral para a população LGBT de Floripa. A gente está estruturando agora essa comissão, né? Começando a estruturação. E acho que o que todo mundo falou aqui tem um pouquinho do que eu penso também. Acho que, primeiro, a educação é fundamental para mudar, né, os pré-conceitos das coisas, né, e realmente começa lá na escola, começa de criança, né, porque o preconceito ele é ensinado, ninguém nasce com preconceito. Então, assim como o preconceito é ensinado, também pode se ensinar a não ter preconceito, né, depois de já estabelecido. Acho muito importante também a gente ter dados, porque a gente não tem esses dados. Por exemplo, quando a gente começou agora a estruturação da comissão, uma coisa que em Florianópolis a gente tem um prontuário eletrônico, né?
a gente não tinha muita informação quanto à identidade de gênero e orientação sexual, e que é uma coisa muito fundamental. Se a gente quer ter dado, a gente quer ter indicador para, né, metas, inclusive, a gente precisa saber que população é essa, onde ela está, qual o número dela, quem é quem, né? Então, agora, há pouco tempo, a gente conseguiu a inclusão de vários campos do cadastro do cidadão, né, dos cidadãos, onde pode ser incluído identidade de gênero, várias identidades de gênero, várias orientações sexuais. Achei bem interessante essa abordagem também, que vai trazer dado para a gente, inclusive dado epidemiológico, que é bastante importante, né? A gente tem notificações compulsórias de várias outras doenças para além do câncer, especificamente, que é nosso tema hoje. Acho também que passa por o que eu chamo de letramento dos nossos profissionais, né? A gente precisa muito disso. A gente costuma dizer que o Estado é laico, né? O SUS é laico, mas na verdade ele não é, né? Todo mundo carrega em si a sua experiência e os seus conceitos e preconceitos. A gente costuma, eu quando estava principalmente na assistência, porque eu fiquei muito tempo, costumava tratar isso semanalmente, porque eu trabalhava com pessoas muito diferentes, né? E recebia o público LGBT, o público trans, que muito me agradava. Inclusive, eu chamava pessoas que tinham uma paciente trans maravilhosa, eu era muito, assim, gostava muito de falar, então eu chamava ela para falar para a equipe, para abrir mesmo esse caminho de comunicação, né? Mas eu, para não me alongar muito, já me alongando, eu converso bastante, mas eu acho que é o que cada um falou, né? Educação, letramento, dados, estudo, ciência, a gente ter mais produção científica, que isso faz aparecer também mais o tema, né? E eu acho que a gente, assim, tem tudo para, daqui para frente, ser cada vez mais inclusivo no SUS. Ótimo, obrigada pela resposta de vocês. Pegar aqui. Eu ia fazer um esquema, mas eu acho que a equipe do Eduardo veio com os informativos prontos, né? Pelo que eu entendi. Tem uma apresentação? Sim, a gente trouxe mais para ter como base, Tá. se fosse para falar, por exemplo, assim, de dados mesmo, apesar de que a gente estava falando de não termos tantos dados, para falar um pouquinho sobre o que a gente tem de Ótimo, necessário. acho que isso é importante. A ideia desse próximo bloco seria introduzir realmente, assim, quem são os corpos que podem ter, né? Como que são os exames, como que a gente chega, para a gente conseguir ter um registro informativo da área um pouco mais biomédica mesmo, né, do que vocês vão trazer. Depois a gente volta para uma discussão um pouco mais ampla, tá? Tranquilo, acho que a gente passa então por um momento um pouquinho mais expositivo, mas a gente tinha... Eu acho que fico mais confortável daqui. Rodeado dos colegas, eu fico um pouquinho menos nervoso, eu acho. Eu acho que a gente trouxe inicialmente também um vídeo que Isso. A gente trouxe um vídeo inicial para fazer meio que uma provocativa mesmo do Outubro Rosa, que eu acho que pode ser interessante ali, tirado do YouTube uma experiência de uma pessoa trans mesmo, para talvez fazer algumas reflexões sobre situações que essas pessoas passam. A gente pode começar por isso, quem sabe. Acho que você passou o dia inteiro, mas eu início pelo E aí, galera, esses dias eu tive que ir no ginecologista, né? E o problema já começa quando eu tenho que ligar para marcar. Pô, você tem um horário para essa semana? Oi, essa semana sim, qual nome seria? Aí eu não sei se eu falo Estevam ou se eu falo Stephanie. Aí eu falo, melhor falar Stephanie, porque daí fica mais fácil, né? Pra ela entender, e aí eu explico na hora. É Stephanie. Qual horário ela prefere? Ela não prefere, quer dizer que consulta não pode ser pra mim, né? Qual horário você tem? Pode ser amanhã, às 4 horas. Eu cheguei no ginecologista, é uma clínica que todas as pessoas que estão ali vão passar pela ginecologista. E aí eu chego, as pessoas já ficam olhando, né, elas ficam procurando alguém que esteja comigo ou acho que eu estou com alguém. O problema é que eu tenho que ir até a atendente e falar que eu marquei um horário. Eu chego, coloco meu RG, que ainda está com o nome de registro, a mulher olhou, procurou no sistema, ela está aí, sou eu, moça. Qual que é o seu nome? Stephanie. Você vai passar com quem? Só tem uma médica naquela clínica. Eu vou passar com a doutora, com a ginecologista. Mas você vai passar com a ginecologista? É você quem vai passar? Você, Stephanie? Isso, moça. Sou eu. Sim, vou passar com a ginecologista. E até aí, todo mundo já escutou, eu já não sei mais onde enfiar minha cara, todo mundo fica com aquela cara de como assim um homem vai passar no ginecologista? Bom, depois disso, depois dela ter perguntado 500 vezes, perguntou meu nome, perguntou se realmente era pra passar com ela, perguntou de novo, e perguntou de novo, ela chamou a amiga dela.
Só um minutinho. Aí volta a amiga dela. Oi, desculpa. Você vai passar com quem? Passar com a doutora, a ginecologista. Mas são somente mulheres que passam na ginecologista. Moça, eu sou um homem trans. Na esperança de ela entender. Então, são só mulheres que passam na ginecologista. Até aí, a minha vontade era de ter ido embora e procurar outro ginecologista. O problema é que todos os ginecologistas acontecem isso. Todos têm que ficar explicando 1, 2, 3, 4 vezes com um monte de gente escutando tudo que está falando. É extremamente constrangedor. Ah, sim. Desculpa. Vou fazer sua ficha aqui, já vão te anotar. Finalmente, a pessoa entende. Só que, infelizmente, nunca para por aí. Ainda tem a parte da ginecologista entender. Aí tô lá na sala de espera, eu não sei o que é pior. Se é pedir pra moça me chamar de Estevam ou me chamar de Stephanie. Independente do que falam, todo mundo olha pra minha cara, não só porque me chamou, mas porque ficam com aquela cara de... E eu chamo daquele jeito, não querendo olhar pra nenhum lado e querendo esquecer que estou naquele lugar. Depois de ser chamado e passar por todos os constrangimentos, chego até a médica. Com certeza já comentaram alguma coisa pra ela, né? Pra ela também não assustar quando eu chegar. Então ela já fica com aquela cara de... Acho que eu tô entendendo. O que eu posso te ajudar? Então, eu precisava fazer uns exames. Ah, sim. Seria pra você? Sim, então. Eu sou um homem trans. Ou seja, eu nasci com corpo feminino, eu passei por tratamento hormonal, eu uso testosterona, eu fiz a retirada da mama, mas eu ainda preciso fazer alguns exames, eu preciso estar sempre acompanhando. Ah, entendi. Eu vou pedir pra você tirar a roupa e colocar um aventalzinho e me esperar ali na maca, que eu já vou, tá? É o pior momento, mas não é a questão de tirar a roupa e ficar de avental. Não, são os comentários que vem depois. Coloca aquele aventalzinho, está deitado lá assim. Aí a mulher vem, nossa, ficou muito boa a sua cirurgia. Nossa, já nascem até pelos no seu peito. Nossa, já tem bastante pelo, né? Vai ver o órgão genital. Nossa, cresce bastante, né? Nossa, como fica diferente. E aí, durante toda a consulta, você vai se sentindo um experimento. Toda vez parece que você é aquela coisa que ninguém nunca viu. E aí quer olhar, quer observar, quer comentar. Parece que você é um ET, que ela passou 60 anos fazendo atendimento, e você é a primeira pessoa daquele jeito que chegou ali. E não interessa quantas ginecologistas você passa, toda vez acontece isso. Se você conhece algum médico ou alguém que está se... Depois a gente se pergunta por que eles não procuram um atendimento em saúde. Mas assim, essa pessoa está trazendo um relato de uma forma muito jocosa, de uma forma muito leve. Mas na realidade, eu acho que é até muito triste esse relato, né? Acho que a pessoa traz dessa forma para tentar conscientizar as pessoas nesse sentido. Mas eu acho muito triste que esse seja um relato muito comum de pacientes nossos do ambulatório também. Que por vezes estão buscando esse tipo de atendimento e mesmo a gente explicando com muitos detalhes, às vezes passa despercebido que a gente faz esse tipo de avaliação lá também e eles vêm buscando esse tipo de atendimento voltado à ginecologia e aí ficam tipo, é porque eu vou nos lugares e nunca dá certo, passam por histórias muito similares, né? Então... Posso até fazer um parênteses e fazer um comentário sobre a questão do porquê existir um ambulatório trans, pensando nesse contexto, né? Porque quando a gente fala no cenário ideal, a partir de tudo que os profissionais trouxeram aqui, o ideal seria que a pessoa conseguisse esse atendimento acolhedor ali no centro de saúde dela, no bairro da casa dela, próximo da casa dela, pensando numa longitudinalidade do cuidado, uma questão de acesso à saúde. Mas quando a gente fala de realidade, de capacitação dos profissionais, de todos os preconceitos trazidos também, a gente sabe que nem sempre esse acolhimento vai acontecer dessa forma dentro do centro de saúde. Então, é um trabalho paralelo da gente estar construindo esses serviços de saúde, da gente estar promovendo espaços como esses aqui para a gente ter essas reflexões e ter essas construções e desenvolvimento dos profissionais, das equipes do serviço de saúde, mas ao mesmo tempo garantir que essa população consiga ter acesso à saúde enquanto isso, né? Então, da gente não simplesmente dizer, não, tem que capacitar e aí limitar o acesso, né, a essas situações enquanto a gente está capacitando. Então, por isso a importância da existência do ambulatório, enquanto a gente caminha também nesse sentido. É quase como a gente lutar para que ele cresça, ao mesmo tempo que a gente quer lutar para que ele não seja necessário. Não sei se isso faz sentido, mas a gente luta para que ele não seja necessário, mas infelizmente ele ainda é. Né? E acho que essa é a grande dicotomia desse tipo de serviço funcionar. Né? Mas acho que a gente trouxe algumas questões de rastreamentos, então, como eu comentei, um grande desafio quando a gente vai falar sobre rastreios na população trans é que os estudos são todos cis-centrados, né? Os corpos estudados são cis, então isso vai sempre ser difícil da gente trazer dados ou qualquer coisa que seja mais palpável para falar sobre esse assunto. Mas, e assim,
as abordagens de meios coloridos, digamos assim, elas são se centradas de uma certa forma também, né? Quando a gente vai nos eventos de Outubro Rosa, do local, é tudo muito voltado ao público feminino, divino feminino, digamos assim. E quando a gente vai falar de Novembro Azul, a gente também vai estar falando de um espaço extremamente masculinizado, é tudo voltado dessa forma, é bem binário, né? Bem cis, heteronormativo. E aí isso, de uma certa forma, acaba afastando as pessoas trans também, porque elas não vão se ver pertencentes àquele local. Né? Já na decoração ao redor já vai trazer um certo estranhamento e já vai trazer uma certa questão de tipo, se tá tudo montado dessa forma, é porque não estão me vendo. Tipo, não estão vendo quem eu sou com tudo que eu tenho, né? Nos próprios UBS é muito assim, né? No UBS, meu bairro, flor pra todo lado. Isso, flor, laço, aí várias mamas, né? Várias coisas nesse sentido. E eu entendo. Tipo assim, mulheres cis, femininas, né? E também pensar que me parece que o conhecimento para também na mama, né? Não se fala sobre o colo do útero assim tão facilmente, né? Se vocês puderem trazer isso também na fala de vocês. Vai chegar aí. Antecipando ou não, mas acho que é isso. Mas a gente fala do Papa Nicolau e o que é o Papa Nicolau. Sim, né? Então entra um pouco também nesse sentido assim, de conhecer e entender a razão de estar realizando aquele exame também. Inclusive, tem mudanças por aí para o Papa Nicolau. Exatamente. Né? Autocoleta, o exame feito com DNA HPV. Vai prevenir bastante, bem mais eficiente do que o exame que a gente tem hoje. Bem menos desconfortável. Bem menos desconfortável. O que vai acabar trazendo bastante conforto para pacientes que têm como que nós atendemos, que por vezes passam por situações constrangedoras, principalmente na hora lá do exame físico, na hora que vai passar por uma análise do profissional de saúde que vai estar vendo o corpo ali, né? Então acho que isso é bem interessante trazer tipo, uma modificação recente, que acho que agora que vai começar a ser trazida. Pensando no homem trans, às vezes, né, o próprio espéculo pode ser bastante desconfortável, né? Para quem não sabe, o preventivo ele é feito introduzindo um espéculo, né? Então, e abrindo ele um pouquinho. Então, isso pode se tornar bastante desconfortável. E não é regra, né? Mas algumas pessoas transmasculinas que optam por fazer uso de hormônios acabam tendo atrofia do canal vaginal e piora ainda mais essa coleta. Então, já é desconfortável. Já traz mais desconforto, né? E aí a gente também pensar em corpos que não necessariamente tenham penetração quando não tem prática sexual, e isso acaba trazendo particularidades para esse tipo de rastreio, né? Acho que a gente pode passar aqui. Sobre, mas a gente pode passar mais no final. Mais para a parte do rastreio. Então, quando a gente está falando do rastreio de pacientes transfemininas sobre o câncer de mama, o que os estudos mostram de fato é que a gente faz o rastreio de forma semelhante ao corpo da mulher cis, quando utiliza estrogênio por pelo menos 5 anos e na faixa etária que já está pré-estabelecida pelo Ministério da Saúde. Então, no caso, só modificaria se tem um paciente transfeminino que já fez uso de estrogênio por pelo menos 5 anos no total, então entraria dentro da idade que já faria o rastreio para rastrear como qualquer outra pessoa que tem mama, como a gente já conhece dentro do ambiente de saúde. Então, é só basicamente isso, a grande diferença, né? Esse medo todo é basicamente isso. Então, pessoas que utilizaram estrogênio por 5 anos, pessoas aí a gente pode estar falando de transfemininos no geral, né? Não precisa estar falando de mulheres trans, travestis, a gente está falando de pessoas não binárias também, que utilizaram estrogênio por 5 anos, vai fazer rastreio como pessoas com mama fazem. Mas é isso, a gente está pensando, mas tem homens trans que não são mastectomizados. Isso, aí a gente vai falar aqui agora. Que aí, então vamos falar de pacientes transmasculinos. Que aí, então, no caso, eles, se não tiverem feito mastectomia, eles vão passar pelo mesmo rastreio que mulheres cis passam para fazer rastreio de câncer de mama. Mesma idade, mesmo tudo. Tá? O que os estudos mostram é que a realização da mastectomia, ela não erradica a chance de ter o câncer de mama, mas ela reduz de forma importante. Depende muito da prática cirúrgica que foi realizada, de que tipo de esvaziamento foi feito. Então isso tem que ser muito conversado com o cirurgião, com quem fez a cirurgia, e com o médico que vai estar dando assistência do que foi feito na cirurgia, porque ele sabe que o risco vai diminuir, em teoria. Mas é como tudo que eu estou falando aqui, não tem estudos que vão, tipo, cravar, assim, é isso, faça isso que vai dar certo. Os estudos são inconclusivos, eles têm, tipo, dizem que não tem como a gente afirmar isso de forma estatística, relevante, então eles tudo caminham nessa área cinzenta, né? Mas existe, em teoria, um risco menor, né? Então, acaba se modificando, às vezes, se já fizeram uma mastectomia masculinizante, qual exame vai ser solicitado para fazer esse tipo de rastreio. Quem, digamos, a mamografia, o ultrassom talvez não seja o mesmo se ainda tivesse mama, né? E quem não fez mastectomia, faz o rastreio, população geral de mama, né?
E eu acho que daí vale o comentário também em relação ao que a colega trouxe, da questão de como orientar essas pessoas conhecerem os próprios corpos, tocarem os próprios corpos em relação também a desconfortos, né, de estimular tanto a chegada nesse espaço de saúde, mas também a manutenção dessa saúde a longo prazo. Né? O autocuidado, exatamente. E também a questão de ser uma oportunidade para a gente ter outros cuidados também em relação a isso, né? Pessoas transmasculinas às vezes fazem uso do binder, ou de fitas, ou de faixas. É uma dúvida que eu sempre tive um binder, apertar, né? Ele pode causar, por conta de ficar tanto tempo comprimido, torna esse risco? Então, o estudo não faz dado, porque não se estuda isso. É isso que sempre me frustra quando a gente vai falar sobre isso. Porque não tem dado, não tem estudo em cima disso. A gente sabe que o uso do binder, o uso da fita por longos períodos de tempo trazem danos. A questão é que a gente não tem estudos que estudem isso a longo prazo para saber. A ciência por trás dos corpos trans, ela não é tão antiga assim que a gente tenha o estudo tão longitudinal, né? Então, quando a gente vai ver os dados que existem sobre a população trans, a gente vê que eles são mais recentes. Então, eu diria que a partir do momento que a gente deixar essa população envelhecer com dignidade para se estudar o que vai se trazer a longo prazo, vai ter mais informações. Então, não dá pra gente afirmar nem que aumenta, nem que diminui o uso do binder, digamos assim. Né? Ele traz outros danos que a gente já sabe, né? Do uso de constrição da região por um longo período de tempo, mas em relação a risco de câncer a mais ou menos, a gente não consegue... Olha, uma dúvida. Eu escutei, né, numa roda de conversa, uma pessoa trans, como relato que ela também tinha um nome social, porém não tinha um nome de registro. E pelo SUS, ok, o nome social era entendido, mas o nome de registro ela caía na fila para os exames normal, assim, né? E isso Por causa do sistema. por causa do sistema. Porque tem essa diferenciação. Uma pessoa que tem o nome retificado, no meu caso, digamos que eu vou pedir um exame de próstata. Eu vou bater no sistema, com o meu nome retificado, meu gênero retificado, eu não vou entrar. O sistema não Isso são amarras... Se eu não me engano, agora fazendo um adendo, porque como especializado, houve modificações tanto no CISREG quanto no CELP, liberando acesso à mamografia para homens trans que têm o nome já retificado, né? Assim como o exame de próstata, enfim, para mulheres trans também. Eu acho que são coisas que são importantes da gente trazer. Foi uma também. luta, né? Foi bem difícil porque o sistema ele não é uma coisa fácil de estar mudando, mas conseguiu. A importância, por exemplo, da existência da comissão do ambulatório em relação a isso, de estar dentro do serviço de saúde pensando isso. A gente sempre critica muito a questão do nosso prontuário eletrônico de ter uma aba ali escrito saúde da mulher. Né? E aí é realmente para pessoas que no registro constam como ali mulheres cis, ou que retificaram, e aí só vai aparecer para aquela pessoa se estiver nesse contexto. Eu acho que essa mudança vai acontecer a partir também do momento que a gente tenha mais pessoas trabalhando né, na saúde. É isso que eu... Para pensar no sistema, pensar na assistência, pensar no primário, secundário, terciário, inclusive no paliativo, né? A gente passou recentemente por uma situação onde a gente percebeu que vários pacientes que estavam se encaminhando para fazer um exame, quando gerava uma pulseirinha com o nome da pessoa, ia somente o nome de registro. Não utilizava o nome social como preferencial. E a gente foi tentar entender o porquê. E aí a gente foi conversar. Aí ela foi conversar com o pessoal do laboratório, tipo, por que está acontecendo isso aqui? Será que não dava para a gente tentar de alguma forma incluir o nome social como preferencial para gerar a pulseira dessa forma? Porque aí quando aquele profissional do laboratório, ele está desavisado. O nome que parece para ele, porque ele girou a pulseira daquela forma, ele vai chamar com aquele nome. Um nome que não é mais utilizado, um nome que não é exato. Não é o profissional, né? E aí a gente tem trazido também essas reflexões para os sistemas, a própria questão do laudo dos exames. O laudo seria sempre com o nome de registro. Por que não sai o nome social junto, então? Né? Isso aí é uma dos fatores que leva a pessoa a desistir de fazer. Exato. Tem pessoas que acionam o gatilho ali e ela não faz. E a gente leva muito essa discussão para os profissionais também, técnica, por exemplo, de que às vezes as pessoas não entendem a reação das pessoas, mas que às vezes aquilo ali é a gotinha d'água. Essa pessoa já passou por tantas violências em tantos espaços de saúde, que é um desrespeito, é um crime desrespeitar o nome social da pessoa, mas às vezes a pessoa que não faz uso do nome social, que é uma pessoa cis, que está acostumada com esse mundo cis heteronormativo, está ali vivendo dessa forma, ela não entende a gravidade daquela violência. Né? A gente poderia tentar extrapolar um pouco, um caso claro hipotético, mas por exemplo, aquele vídeo que a gente trouxe. Digamos que aquele homem trans que está lá buscando atendimento está indo para o 6º consultório de ginecologia buscar esse atendimento. E aí no 6º, quando a pessoa faz tudo aquilo, ela perde a cabeça e ela explode. E ela tem uma reação explosiva que as pessoas julgariam como agressiva, mas elas não estão vendo que aquele é o 6º consultório de ginecologia que a pessoa tenta buscar. Sim, e aí, atendeu a primeira vez. No caso, a pessoa foi a última gota. Mas aquela pessoa ela já está aguentando aquilo ali, ó. Talvez essa conversa ela é
muito importante trazer vocês nesse espaço para a tentativa de pensar até um encaminhamento em conjunto, né? Aproveitar a Secretaria de Saúde presente e o Mas eles também ambulatório. são secretários. Exato, mas Então, assim, aproveitar representações para fortalecer os pedidos também, né? Ou tentar atividades que a gente possa trazer o CEPOM para essas conversas, porque acredito que, como você já falou, né? Essa surpresa não deveria ter acontecido. Exatamente, né? E assim, né, puxando um pouquinho, eu já, né, puxando para a área da psicologia, assim, né, o relato, né, dele, enfim, assim, ó, imagina o sofrimento que ele não passou, e provavelmente não foi a primeira vez, como o doutor Eduardo falou, né, de passar por esse tipo de constrangimento, é violência em cima de violência, né? Então, assim, a partir do momento que ele não se sente acolhido, que ele tem um olhar diferenciado no sentido, assim, um olhar até preconceituoso, né? Isso vai agredindo cada vez mais, né? E aí, se a gente pensar, não seria só a doença física, né? A gente ali pode se transformar numa doença psicológica também, né? E a saúde mental desse paciente? Como é que fica? A gente não tem dados, por exemplo, de suicídio. Sim. Sim. Isso que eu falar caso é exatamente quando a gente vai falar sobre o HIV. Hoje, por mais que se tenha um tratamento, o que mais mata as pessoas que vivem com HIV é o preconceito e a estigma. Né? Então, a questão da saúde mental acho que é o que mais pega mesmo. Mas eu fiquei pensando também numa formação e capacitação continuada dos profissionais. Exatamente. Isso é uma Porque coisa eu acho que pode ser a sexta vez que ele faz para atendimento, não importa. Quem está atendendo, a gente tem que estar entendendo as diferenças. Eu acho que a gente entra num contexto até assim, de que a gente, enquanto instituição, enquanto ambulatório trans, enquanto secretaria, a gente desenvolve isso. Mas entra também sistematicamente, né, com certeza. Mas eu acho que entra numa outra questão. Por aí a gente está falando de um serviço privado, né? Exato. E assim, essa pessoa, ela ainda é submetida a ela ter que ensinar o profissional, quando na verdade o profissional é que deveria estar indo atrás desse letramento, né? Então, para além das violências sofridas, essa pessoa ainda tem que explicar o que é uma pessoa Não só isso, é gerada uma expectativa de que ela faça isso, né? Porque por muitas vezes é isso, quase como se tipo, você vai ser o primeiro, então você vai ter que ensinar para poder... Na realidade, ela não tinha que ensinar nada, ela tá no local de paciente ali, tipo, era pro profissional já ter noção de alguma coisa. Ela tá ali para ser cuidada. Exato. E ela, naquele momento, ela não foi cuidada. Ela tentou, de alguma forma, tentar lidar com a situação, né? Porque, provavelmente, é uma pessoa bem informada, sabe que precisa fazer os exames, né? Sabe que precisa cuidar da saúde, mas ela teve que ter esse cuidado para ela e não profissional. E a gente nota também muito o tempo de formação profissional, né? Principalmente assim, a gente não vai me deixar mentir. Quanto mais antigo, a gente vê um preconceito muito mais enraizado. Então, existe minha esperança de que os futuros profissionais de saúde que venham a se formar de agora em diante estejam realmente mais preparados, né, para acolher e ter empatia, principalmente, né. E eu acho que trazendo um pouco em relação a essa demanda que existe, a gente, enquanto serviço de saúde, enquanto secretaria, a gente tem essa preocupação de capacitar esses profissionais, de fazer essas rodas de conversa, de ter esses espaços. Infelizmente, a gente ainda enfrenta muitos desafios em relação a isso. Isso que a Cecília trouxe do preconceito é um dos pontos, que muitas vezes não adianta a gente estar ali falando, não adianta a gente estar ali falando sobre todos esses desafios se a pessoa também não está aberta para isso, se a pessoa está com esse preconceito tão enraizado que ela não vê sentido naquilo ali, ela não vê sentido naquele atendimento. E a própria questão de rotatividade, às vezes, de profissionais, principalmente de recepção, desses espaços que, né, acabam também não dando a devida atenção também em relação a isso. Até porque se a gente fosse pensar em realmente, assim, sentar e vamos, então, capacitar toda a estrutura municipal de Florianópolis. Gente, é praticamente impossível. Você teria que ter equipes e equipes de pessoas só para fazer a capacitação. Eu vou dar um exemplo, assim, muito clássico, que não tem muito... Tem a ver um pouco também, mas quando eu estava na assistência, esse negócio de tudo que você falou, Helena, de a gente falar, e às vezes, né, eu tinha uma pessoa que ficava na recepção, que era uma pessoa evangélica, então, sempre que entrava uma pessoa trans, ou uma pessoa tatuada, ou qualquer coisa que diferisse do normal para ela, né, ela entregava um negocinho da igreja. E os pacientes vinham, me falavam, eu ia lá, falava, olha, não pode. E você vai chegando num limite também até de paciência, né? E daí a gente tem que entrar realmente com medidas disciplinares administrativas, né? Quando você não fala e não tem solução, você vai ter que partir para um escalonamento um pouquinho maior. Porque, na verdade, é uma coisa que a gente tem que lutar mesmo, né? Lutar, e às vezes lutar com
com ganas, né? As pessoas irem tomando essa consciência. E quando a gente pensa também na formação de profissionais, a gente tem, enquanto ambulatório trans, né, é uma parceria muito boa com a questão da residência, que é justamente, né, esse espaço de formação desses profissionais, que são profissionais que normalmente, né, que a gente tende a manter dentro da rede depois, e que são também replicadores desse conhecimento dentro dos centros de saúde, né? Então a gente estimula muito isso, que para além deles virem fazer estágio dentro do ambulatório, conhecerem o serviço, atuarem, né, terem essa prática mesmo, para que eles voltem para os serviços de saúde, que eles tenham também esse movimento de replicar esse conhecimento, né? de trazer essa reflexão para a equipe, nesse sentido. Ótimo, né? Porque a gente espera que as pessoas tenham essa proatividade de ir atrás do próprio tratamento, mas que na prática Não é isso, né? Nem sempre acontece. Mas eu queria costurar um pouquinho com a psicologia, um pouquinho mais, assim, e a gente já volta para cá, pensando agora os tópicos que estão aparecendo, e focar também na saúde mental, assim, o que você vê nesse cuidado lá, que a gente já tem um estágio super avançado quando chega no tipo de bom às vezes, enfim, e aí não tem esse cuidado específico com a população trans, né, e trazendo esse tópico, assim, enfim, queria te ouvir um pouquinho o que você pensa, porque a gente sabe que a saúde mental, ela é um paralelo muito importante tanto para a recuperação, né, daquele paciente, quanto para permitir com que ele chegue até a busca do cuidado também. E é algo assim, ó, né, a gente está debatendo aqui, tudo é muito novo, né? E eu acho que os profissionais ainda são muito inseguros em relação a isso, né? Uma coisa que eu vou dizer especificamente do trabalho da psicologia dentro do CEPOM, né? Uma coisa que a gente cuida muito, por quê? Porque o paciente que ele está, ele já está num sofrimento psíquico e emocional em função de uma doença grave que pode levá-lo à morte, né? E o que a gente percebe é que já vem carregado, muitos diagnósticos de câncer já vem carregado com culpa. Ah, porque eu desenvolvi o câncer por isso. Ah, porque eu não me cuidei. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. E quando a gente, né, recebe alguém, né, da população LGBT, enfim, um homem trans, uma mulher, é muito mais complicado. Por quê? Porque além de ela ter que lidar com a doença câncer, ela tem que lidar com o estigma. Né, com o estigma de que de repente ela não se cuidou o suficiente, de repente ela não procurou a informação necessária, né, de repente ainda existe muito, né, aquele conceito de uma vida às vezes marginalizada, e que não é, né, e a gente sabe que não é, mas, e aí o sofrimento é duplo, tudo é duplo, sabe, tudo é duplo, é a maneira como tu vai receber, é o olhar, então é uma coisa que a gente conversa com a equipe, né, gente, vamos cuidar, a pessoa, né, ó, o nome social está ali, no display, e uma coisa muito legal no CEPOM, que no prontuário está o nome registro e o nome social junto, né? Então, assim, é grifado, então, assim, a gente toma esse tipo de cuidado lá, né? Mas eu fiquei pensando agora, né, em relação ao Outubro Rosa, a nossa campanha é especificamente para mulheres cis. Então, leve com você. Vamos fazer um outubro, sei lá, colorido. Usa uma porta do CEPOM. Vamos. E a gente pode falar de tantas Muito. que pra mim, assim, quando a gente vai falar de câncer de uma forma geral, a gente pode falar da prevenção do tabagismo, a gente pode falar da prevenção dos bons hábitos de uma forma geral, de exercício físico, de boa alimentação. Exato. Pra mim, quando a gente vai falar de prevenção de tudo isso, pra mim, eu tenho uma vontade de, assim, ó, vamos começar do zero. Assim. Vamos começar do zero e falar sobre ter acesso à alimentação digna, ter acesso a um tipo de atividade física que traga um bem-estar, acesso à saúde de uma forma geral, tá? Ter acesso à saúde é importante. Então, essas são coisas que não são tão faladas quando a gente vai falar de prevenção de câncer, mas que são muito importantes. Os estudos já mostram, pessoas que fumam, pessoas sedentárias, pessoas que se alimentam com ultraprocessados, são pessoas que vão ter mais riscos de terem câncer de uma forma geral. E a gente está vendo, muito comentou, claro, né? A gente tem visto as evidências de que cada vez mais pessoas mais jovens têm apresentado maior incidência de câncer, né? E isso eu acho que está muito ligado a esse estilo de vida mesmo, de comer muito alimento ultraprocessado, ou só ter acesso a alimento ultraprocessado, não conseguir fazer um exercício físico, trabalhar demais e acabar não tendo tempo para cuidar de si, ou então ter que cuidar de outra pessoa, abuso de álcool, de cigarro. São todas coisas que estão dentro da prevenção, mas não me parece ser o foco de quando a gente está falando de Outubro Rosa ou dos meses coloridos de uma forma geral. Não é apenas uma doença como sintoma, também uma consequência. E aí a gente vem para a ideia de que, enfim, a psicologia social crítica vai trazer isso, né? A gente não pode pensar uma unidade de coisas, a gente precisa pensar o contexto. E quando a gente fala da comunidade trans, a gente tem sim uma comunidade vulnerabilizada. Sim, vai ser jogado às vezes a consumir mais álcool, a consumir cigarro, enfim, a não ter uma boa alimentação, a gente vai pensar em educação, formação, até moradia. Exato. Então a gente tem que pensar um pouco mais crítico.
né? E a gente está abrindo esse evento hoje e uma das coisas que a gente pensou muito foi sobre a adesão do público. A gente não está tendo uma alta adesão do público nesse evento hoje, agradeço a participação das pessoas, mas justamente porque esse espaço não existe. Então, quando a gente está começando, as pessoas elas têm receio de vir, a gente está numa instituição pública, a gente está num lugar da prefeitura, que às vezes não é tão acolhedor assim, as pessoas têm medo de se apresentar. Então, quando a gente estava lá trocando com as pessoas, para ver se as pessoas viriam, é esse começo, né? E a gente está aqui fazendo essa roda para tentar abrir essa porta, mantê-la aberta. Chegar nessa população. Para que em algum momento eles também Dá um se sintam exemplo para confortáveis vocês. de vir, né? Eu fiz um evento há uns meses atrás para retificação de nome com o pessoal da Defensoria. Nós tivemos 50 pessoas lá. Era um assunto que o pessoal se sentiu seguro e estava lá. Com este assunto aqui, o pessoal, aquela coisa assim, não quero falar sobre isso, tenho medo de falar sobre isso. Então, acho que na medida que agora a gente quebrou saiu um pouquinho disso, quebrou essa bolha, as pessoas vão ver, inclusive eu pedi muito que fosse filmado hoje, para que a gente possa divulgar essa nossa roda aqui, e isso chegar nas pessoas de uma forma que elas precisam apertar em casa, assiste, não, a próxima eu vou. Acho que é por aí. A gente pensa que pode ter no que vem outra vez. Sim, a gente pensou Eu não acho que o próximo próximo mês Rosa eu vai vou deixar de ser totalmente feminino por causa do Não. nosso evento. Não vai, mas a gente começou. Mas ainda não tem estigma da palavra câncer. Sim. Tem pessoas que não gostam nem de falar a palavra, né? E uma coisa que também eu acho que às vezes também pode contribuir, acredito eu, muito na disforia. E quando a gente fala em órgãos internos e órgão sexual, a gente se barra muito também na disforia. Eu não quero nem falar que eu tenho esse órgão, eu não quero nem pensar que eu tenho esse órgão, mas cuidar dele ou expor ele. Né? Então a gente sabe que isso esbarra bastante também. E isso também é culpa nossa. Porque o Outubro Rosa ser dessa forma também é um causador e um gerador de disforia de uma certa forma. Porque quando a gente está lá pensando num paciente homem trans, que tem lá a sua vulva, tem lá seu colo de útero, ou tem sua mama, dependendo se já fez cirurgia ou não, quando ele vai acessar uma coisa para cuidar dessas partes dessa pessoa, vai se deparar com uma disforia grande de gênero. Então, como que isso também é nossa culpa, como profissionais da saúde no geral, né? De estar sempre binarizando essas questões, né? A genitália a gente está sempre binarizando, a gente está sempre falando tudo de uma forma onde a gente já pressupõe o gênero daquela forma. Né? Então, a gente também tem o nosso papel nisso, porque a gente foi ensinado dessa forma, porque na universidade não é falado sobre. Eu acho que isso tem outra parte também dessa questão desse além da população trans, quando a gente fala de população lésbica, por exemplo, né? De muito a pessoa ir coletar um preventivo e a gente já partir do princípio que essa pessoa se relaciona com homem cis e que tem relações com penetração de pênis, e aí vamos prevenir gestação, às vezes essa pessoa nem tem relações com o risco de gestação, né? Entra muito também nessa questão de enquanto profissional da saúde ir pelo cis heteronormativo, porque é isso que a gente aprendeu, né? Em questão de formação também, isso que a Cecília estava falando, na faculdade, assim, pensando, refletindo enquanto profissional da saúde, que reflexões que a gente teve também para além do cis heteronormativo? E falando um pouco assim, digo com propriedade, meu TCC foi sobre estudo de saúde LGBT dentro do curso de medicina e o que mostra é que, basicamente, se o profissional se forma sabendo alguma coisa, não foi por causa do currículo formal da universidade. Foi porque ele buscou, de alguma outra forma, em algum outro aparelho que pode ou não estar ligado à universidade, mas não vai estar lá no currículo formal como alguma coisa obrigatória para os médicos que se formam, sabem. Ele pode buscar, mas não está lá como esperado do médico saber isso. Alguns projetos do GAPA que nós atuamos foi muito na rua mesmo, assim, com a população muito jovem, trazendo essas novas nomenclaturas, tanto com relação à identidade de gênero e até as práticas sexuais, como estão hoje. Assim, e eu acho que a partir muito do olhar dessa população também, que eu acho que vem mais da rua, que acho que é isso que você traz, assim, né, do que da própria universidade, assim. E agora, pensando na minha realidade, assim, a gente não vê material informativo sobre isso, sabe, Eduardo? Assim, no sentido, a gente vê material informativo sobre Outubro Rosa, Setembro Amarelo, né, muito, Novembro Azul, Janeiro Branco, da saúde mental, e a gente não vê um material sobre saúde preventiva da população LGBT. Então, assim, as pessoas não têm nem o conhecimento, assim, elas não têm, eu acho, agora pensando um pouquinho ali, tem muito pouco acesso a essa informação, sabe? Né? Seja assim, ó, gente, né? A gente vê, né, lá na realidade do CEPOM, várias pessoas têm muito a questão da religiosidade dos pacientes, das famílias. Então, a gente vê lá que tem os panfletinhos dos testemunhos de Jeová, do espiritismo, tem horrores. E é permitido porque lá a pessoa, né, cada um tem, a gente é muito democrático e aberto, e tem lá o espaço da estante itinerante, onde as pessoas podem colocar os informativos que quiserem, claro que não agrida ninguém, né, tudo
mas eu nunca vi um material informativo sobre cuidados da saúde com a população LGBT. Eu nunca vi. Então, assim, agora, né, voltando, me veio agora, eu fiquei tentando lembrar, assim, sabe, algum... Não tem? Então, às vezes é um trabalho de E formiguinha. pra ser bem honesto, até a gente que trabalha com isso, a gente também não vê muita informação. É. Se a gente vê, porque a gente fez, geralmente. Tu vê, então, A gente assim... passa por essa experiência lá no conselho com os amigos aqui, né? E o conselho de psicologia, e é isso, a gente vai fazendo para poder ver o material, senão não acontece. Mas a própria política de saúde dessa população de que ano que é muito recente. É de 2013, se não me engano, É nacional. E já é bem desatualizado. Exatamente. Exato. Eu quero abrir para as pessoas que estão presentes falarem, para a gente centralizar agora, né? Se vocês têm dúvidas, contribuições, alguém gostaria de falar. A ideia é manter a conversa mesmo como está sendo. Né? Perguntas. Não, gente. Posso? Pode. Pode. Sei que eu estou trabalhando. À Mas vontade. eu sou o Mike, tá? Eu sou da clínica de cidade da prefeitura. E eu fiquei curioso com o tema agora, né, falando bastante, destrinchando o tema aí, puxando um pouco a brasa para o meu lado, vamos dizer assim, e quanto às pessoas LGBT e com deficiência, acho que afunila mais ainda, né? Esse negócio. O que vocês têm, não sei, o que tem, vocês podem falar sobre, já tem visto, tem até algum atendimento? Nós temos alguns pacientes que são PCD, que no caso e a gente enfrenta, vê de primeira mão todas essas dificuldades de acesso, as barreiras de acesso, que aí a gente começa a misturar as barreiras de acesso por ser uma pessoa trans, por ser uma pessoa com deficiência, se misturando. Que elas são aditivas, né? Só vai adicionando barreiras, não é nem... Interseccionalidade aqui. Com certeza. Então acho que a gente vê muito nesse sentido, né? De que ainda temos muito caminhado nesse sentido. A gente tem uma paciente que precisa do intérprete, por vezes, para fazer a consulta, e ela utiliza aquele aplicativo que fica aguardando o intérprete ao mesmo tempo para conseguir fazer uma videochamada. Aí tem que ficar casando o horário do intérprete do aplicativo com a da consulta. Nunca acontece. Aí a pessoa fica lá aguardando, enquanto fica tipo, mostrando o celular de que ela não está na minha vez ainda com o intérprete. E aí isso acaba modificando toda a estrutura da pessoa que está ali, que separa um tempo para fazer suas atividades de saúde e acaba levando o triplo de tempo, com muitas barreiras, com dificuldade de se comunicar. Digo isso porque eu, particularmente, acho que deveria ter sido obrigatório a gente passar por um semestre ou mais de Libras para saber, principalmente como profissionais da saúde, tendo em vista que é uma língua oficial brasileira, né? E que mesmo assim a gente ainda vê a necessidade de ter intérprete, nenhum de nós podemos falar de Libras, e eu acho que isso só confirma a necessidade de falar mais sobre isso. E dificulta ainda mais o acesso. Mais complexo. Mais alguém gostaria de falar? Não? Eu acho que a gente pode passar adiante, né, Eduardo, como... Não sei como é que tá aí o de vocês, mas... A gente vai conversar um pouco daí sobre a questão do rastreio de câncer de colo de útero. Então, no caso, estaria indicado para todas as pessoas com 25 anos ou mais, que já iniciaram algum tipo de atividade sexual com penetração. E aí a rotina básica que a gente já está habituado. Então, na verdade, é só se a pessoa trans ali já fez esterectomia, tem que perguntar também qual é o tipo de cirurgia que foi feita. Se foi feita a retirada do útero com o colo do útero, não estaria mais indicado a realização desse tipo de prevenção. Porém, se foi deixado o colo do útero, aí seria indicado realizar normalmente esse tipo de prevenção, tá? De rastreio. Mas é basicamente isso que não é uma grande diferenciação. Assim. Eu acho que aqui o que entra mais nessa questão da realização desses exames é como abordar o procedimento. Né? Então, sempre, isso para qualquer pessoa que a gente realiza esse exame, mas sempre orientar de como o procedimento é realizado. A Cecília falou da questão da inserção do espéculo, né? Então, de mostrar para a pessoa o que é o espéculo, como que vai ser realizado o exame, quais materiais vão ser utilizados, por que é feito aquele exame daquela forma. A própria questão de ofertar para a própria pessoa inserir o espéculo, né? Inserir o material ali para a gente conseguir fazer a abertura do canal vaginal. Então, são mais a questão dos cuidados também em relação a isso, né? Que já são cuidados que eu acho que se deveria ter com qualquer pessoa, mas em relação a todo o contexto que a gente está falando aqui, é mais importante ainda que a gente tem. Eu acho que o fato da gente estar falando de uma população que já sofreu tantas violências, que eu acho que mesmo sabendo que está num espaço acolhedor e seguro para passar por esse procedimento, surgem os traumas desse tipo de avaliação. Na hora, a pessoa que está ali, sentada numa posição que já não é confortável, já está se sentindo exposta de alguma forma, não tem como não voltar coisas de outras violências passadas
de passar por situações de saúde que vão dificultar o procedimento de cara já, né? Aí, falando um pouquinho mais da realidade do câncer de colo de útero, né, se torna mais agressivo ainda, né, Eduardo? Porque, assim, a partir do momento que o câncer está instalado e que se precisa fazer o tratamento com braquiterapia, existe a estenose, né, canal vaginal. E o tratamento é a inserção de prótese para abertura novamente desse canal por uma questão de saúde, né? Não tem como fechar e deixar daquele jeito. Então, assim, mais ainda, imagina. Camadas e camadas. Camadas e camadas, né? Se o exame já é constrangedor e dolorido, quem dera um tratamento com uma inserção de uma prótese, enfim, né? E que a gente tem um ambulatório que a fisioterapeuta responsável é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, ela lida muito bem, né? Com isso, com as pacientes e os pacientes, e só que realmente é uma coisa, é muito agressivo. Imagina, uma mulher já se sente agredida, né? Uma mulher cis, quem dera, né? Então, assim, eu acho que é um cuidado redobrado, é algo que a gente precisa falar, a gente precisa conhecer essa realidade, né? E a gente precisa ter estratégias também, né? A gente maneja quanto a isso, né? Pode ser igual, né? Tu vai lá e orienta uma mulher cis que tem né, que é casada, né, que é hétero e que tu chama o marido e tu orienta o marido que aquilo ali é uma prótese, é diferente, né? Você está comentando aqui, né? Pessoas trans que têm total aversão à penetração. Sim. Ela não consegue de forma nenhuma. Assim como mulheres estéticas também. Exatamente. E assim, só pra comentar assim, que a gente não pode também pressupor que é só porque é uma pessoa trans que não tem práticas com penetração. Hoje Sim, acontece. Porque a sexualidade de uma pessoa trans é aberta. Exatamente. Sobre as pessoas intersexo, assim, como que tá a discussão nesse sentido, de exames, de ter outros cuidados, tem o estigma de que sim, de que não, é um campo que tá, às vezes a É que discussão isso aí é muito individual de cada caso, de como que é a estrutura anatômica da pessoa que a gente está falando, né? Então depende muito de que aparelhos anatômicos aquela pessoa intersexo possui, para a gente pensar em que rastreios que vão ser realizados. Tá mais por esse caminho, assim. Mas aí eu já vou trazer uma outra reflexão, que é aonde estão essas pessoas Exato, intersexo, né? De qual a nossa visibilidade enquanto profissional da saúde. Uma vez. E não foi aqui, foi em um outro ambiente de trabalho não ligado à como é a população. procura, né? E existe uma grande violência que não é falada, né? E que agora a gente tenta trazer esses espaços, mas tem que ser E falar principalmente porque essas pessoas às vezes passam anos, décadas até saberem que são intersexos, né? Esse caso que eu tenho era isso. A pessoa foi descobrir que era intersexo porque estava tentando engravidar e não conseguia. Quando foram investigar mais, fazer investigações de infertilidade, descobriram que no caso era uma pessoa intersexo. Então, se por exemplo, não tivesse desejo por gestação, não ia nunca descobrir. E aí é o quanto assim, a gente nunca atendeu ou a gente nunca identificou, né? Porque enquanto assistente social residente ali no HU, de nascimentos, em 2 anos, eu peguei pelo menos uns 4, 5 casos de nascimento. Só que aí se faz o exame pra se saber. E já vai para uma sociedade Já de vai pra define. aquela- Eles já vão lá, Eles eles já vão completamente. E aí, galera, vamos botar o que é? Vai ser masculino ou feminino? Não consegue ler Tem um nome o cariótipo. E aí Que é a primeira violência, né? É a primeira violência. Pais, em conjunto com a Mas pelo menos são profissional 5 que vão nascimentos. definir. Então eles existem. E aí a gente pode. Não, com certeza, eu estou trazendo Não, mais a questão sim, da sim. invisibilidade da pessoa intersexo, né? E aí a gente entra em outras violências que a gente entra em questão de umas cirurgias, enfim, né? E a situação que a gente atendeu no ambulatório foi exatamente essa situação. Uma pessoa intersexo que durante ali a questão do momento, né, de primeira infância ali, acabaram decidindo o que essa pessoa seria e ao longo da vida a pessoa não se identificou também com esse gênero que acabaram decidindo pra ela, né? Que foi imposto da mesma forma como é Exato, para todos os exatamente. mas... Mas que às vezes acho que é uma violência física maior também. Isso. Você quer ir pra continuidade? Podemos. Então aqui a gente vai falar então sobre principalmente mulheres trans e pessoas trans femininas que realizam cirurgias de redesignação genital e acabam que então não tem nenhum tipo de rastreio pensado nisso, né? No caso, os estudos nem existem para se pesquisar dessa forma. Sim. Então a gente não tem muita informação quanto a isso. Aí então a gente trouxe para a gente conversar um pouco sobre o rastreio de câncer de próstata em pacientes trans femininas. Então, já que a gente está falando de outro nós como mulheres no geral, a gente quis trazer tudo. Então, um rastreio individualizado, da mesma forma como estaria a
estaria preconizado para pessoas com próstata no geral. No caso, a utilização do estrogênio só teria que ser pensada, principalmente como um bloqueio da testosterona ao longo do tempo. Os níveis de PSA, eles podem estar abaixo do que eles realmente são. Então, isso tem que ser pensado na hora que for fazer esse tipo de conversa, esse tipo de rastreio. Tem que se pensar que nem sempre aquele valor numérico que está vindo ali é tão fidedigno pelo fato de estar se bloqueando a testosterona de forma sustentada. E aí a gente ia falar um pouco do que a gente meio que já conversou. Eu acho que não precisa entrar em mais detalhes, que é por que a gente não fala de outros rastreios de saúde que não só específicos diretamente para a doença do câncer, digamos assim, né? Mas na prevenção de outras causas, outros hábitos que estão ligados, né, ao bem-estar, que também estariam ligados a maior risco de desenvolvimento de doenças relacionadas ao câncer. Ótimo. Queria pensar com vocês assim, um passo à frente dessa nossa conversa. Então, assim, dá para fazer como um ambulatório, né? Como dá para fazer uma ponte para ir para o CEPOM, mostrar esse conhecimento que não existe lá, que essas regiões estão fazendo, é possível, quais são os caminhos? Bom, eu diria que os caminhos principais de acesso ao ambulatório se dá tanto via encaminhamento do posto de saúde, então no caso a pessoa procurar a sua equipe de saúde da família e relatar o que está precisando, e isso ser encaminhado via interna do sistema do CISREG da prefeitura, ou então um acesso direto de uma certa forma ao WhatsApp, onde nós respondemos a mensagem, temos um alto volume de mensagens, a gente vai dando conta, nem sempre é no mesmo momento, mas a gente vai dando conta de respondendo tudo que chega para nós por ali, ou então, de uma certa forma, presencialmente, no período da tarde. Eu diria que assim, da 1 às 6, que é quando a gente tem, então, a Amy está aqui com a gente, a Amy, então, nossa estagiária que está lá, e aí seria de uma forma mais fácil de manejar alguma coisa na hora, assim, tipo, você chegar e falar, não, eu precisava conversar hoje. E aí vai dar um jeito, ela vai falar com a gente, que acaba sendo muito mais fácil com a presença dela lá, para fazer esse tipo de manejo do dia, de que nem sempre a vaga que vai ser ofertada é a vaga que a pessoa está precisando, né? De trazer isso na coisa do momento oportuno. A pessoa precisa hoje, ela precisa hoje. E a gente vai dar um jeito, né? Eu acho que é meio que... eu diria que esses são os caminhos de chegar até ser inserido de alguma forma dentro do ambulatório. Eu diria que depois de inserido, a gente sempre mostra para as pessoas o que a gente oferta, o que é feito lá, e aí acaba que a gente vai chegar nesse tópico de alguma forma. Não sei se eu entendi certo também da proposição do Ju, no sentido também de como esse espaço aqui hoje a gente poderia talvez gerar essas conexões entre os serviços. Eu entendi também uma interinstitucionalidade. E eu acho que é muito, muito importante, assim, porque eu, enquanto fui enfermeira do Ambulatório Criança por 1 ano e meio, e eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de chegar no CEPOM. Também para a minha ideia agora. tinha um limite, assim, que a gente pode fazer no lugar. Eu acho que é super possível, assim, falando enquanto secretaria, né? A gente sempre está buscando parcerias e então palestras e de repente, né, a gente pode estar assim, falando em relação ao CEPOM, assim, né, nós somos um hospital humanizado e a gente acolhe todo mundo, né, e assim, a ideia é que a gente traga essa conversa para dentro do CEPOM. A gente tem um espaço lá para fazer palestras, a gente tem um setor lá que é o departamento de estudos do CEPOM e que tenho certeza, somos abertos, vamos montar um evento, né, que a gente possa levar. E assim, sugiro que a gente comece pelo básico. Eu acho assim, até a nomenclatura, explicar realmente, né, a diferença do trans, do não binário, do intersexo, porque a gente precisa trazer essa nomenclatura à tona. Eu acho apropriar, né, porque fica, e assim, e fazer algo que as pessoas se sintam na liberdade de perguntar, de errar, né? Porque assim, a gente às vezes existe uma... Desconhecido assusta, né? Desconhecido assusta, Eduardo. Então assim, às vezes, mas será que eu posso tratar dessa forma? Mas o que é? Não, acho que de repente assim, pensar num evento que a gente está super aberto, né? Eu acho que a prefeitura também. Eu acho que a gente podia unir e fazer, utilizar o espaço lá do CEPOM, a gente, né, coloca em contato com as pessoas responsáveis, a gente é super aberto e vamos fazer, porque é uma demanda, é uma necessidade, está crescendo cada vez mais, né? Os treinamentos são necessários, mas eu acho que a gente tem que começar
Vamos começar bem da base. Uma sensibilização, né? Uma E a gente pode sensibilização. aproveitar que a gente tem um grupo trans, que tem pessoas super comprometidas, que estão super por dentro do assunto, né? Eu acho que essa aproximação das instituições, né, ela vai fortalecer os profissionais e também o nosso objetivo maior, que é a saúde, né, da população toda, e principalmente da população LGBT. Preciso fazer um chamado aqui para o terceiro Claro. setor, tá? Também Claro. Porque nós, em compensação, não temos nada, nos tiraram inclusive toda a nossa estrutura de uma ONG, uma organização que foi sempre muito importante para a saúde pública aqui em Florianópolis. O GAPA, ele já, de primeiro atendimento e diagnóstico, muitas vezes já foi feito ali, né? Então, é a partir da ONG que é feito o encaminhamento. Muitas vezes também a própria Policlínica encaminha para a nossa ONG para acolhimento, para atendimento psicossocial, porque a rede não dá conta de estar acompanhando também essa população, né? Então, a gente está ali na rua, né? Muitas vezes a porta de entrada vem por ali mesmo, né? Eu acho que então, essa é fundamental nessa articulação. A articulação entre todos os setores. Eu acho que a gente seria interessante a gente já deixar algo já meio amarrado, porque eu tenho aqui dentro, na assessoria, a gente tem uma palestra de capacitação para funcionários, a gente já fiz algumas aqui com o pessoal do SEMAS, na saúde, acho que foi uma vez só, foi lá na UFSC, inclusive, e eu quero ter muita vontade de entrar nas UBS para que a gente possa trocar Seria interessante com vocês esse primeiro contato, desse primeiro, o beabá, como eu digo, que é o básico para a pessoa entender quem está na frente dela. Eu tenho essa palestra pronta, já montada, a gente entrou tempo. Venho fazer em outros lugares aqui, já perdi a conta. O pessoal do cadastro único foi o último que eu Hoje fiz a gente agora. não está com nenhum representante da atenção primária aqui, né? Porque o Ambutrans está inserido dentro da especializada também, né? Mas a gente pode também estar fazendo essa articulação dentro da secretaria. E para o SECOM também é a mesma coisa. Acho que o SECOM seria interessante, inclusive, a gente fazer aqui e vocês no ambulatório estarem juntos para chegar mais nessa parte. Porque a gente tem essa troca. Eu faço o beabá e vocês entram. Não sei se você percebeu, mas eu gosto de falar. Não Não tenho nem problema. Quando eu brinquei, eu fico mais confortável assim, claro, mas eu gosto de falar. Ótimo. Mas acho que a gente já pode deixar algo já, né? Já nosso grupo Inclusive, aqui. são umas policlínicas também, Sim. né? Eu acho importante, eu acho muito legal essa conclusão de que a gente estava falando de educação. Sim. É muito legal começar pela educação do profissional de saúde. Mês que vem a gente tem Um o ótimo Azul, ponto, então vai ser nosso próximo passo, tá? Já avisamos vocês, né? Gravado, A ideia vai dizer que não tá foi gravado, acordaram. Não, mas a ideia é fazer o Novembro do Produto dos Corpos também, a gente sabe que vai ser um pouco mais reduzido, né? Porque não vai atingir tantas pessoas, mas essa é a ideia. Mas acho que no novembro talvez tenha uma Mas quem adesão. sabe, né? Por conta não só das mulheres trans, mas também dos homens gays. A gente vai pensar e aí, enfim, tem todos os convidados para participar, quem tá aqui também. A ideia é essa, começar a falar e falar para as pessoas que estão no nosso convívio, no nosso ciclo, no nosso trabalho, né? Acho que facilita. Queria saber se mais alguém queria fazer alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação. Convite. Como estamos? E minha pergunta para vocês é, vocês já tinham pensado nesse tema? Alguém aqui, vocês já tinham pensado nesse tema? Já haviam pensado nesse tema? Eu já tinha pensado. Ou já tinham imaginado, tipo assim, será que existe esse serviço em algum lugar? Procuraram esse serviço em algum lugar? Então eu fiquei com essa reflexão também para cá. Tipo, não, eu também nunca pensei, ou não achei, não encontrei. Né? Se vocês quiserem falar também, tranquilo. Estamos abertos aqui, estamos num lugar seguro. Agradecer também aqui o representante da vereadora Ingrid, que queria ter vindo também. Obrigado, agradeço. Então, gente, assim, esse é um espaço nosso aqui da prefeitura, a minha assessoria, é um espaço totalmente aberto a esses temas, né? Todos os temas voltados à população LGBT. Para vocês que estão na plateia, que vieram hoje aqui, tiraram o seu tempo para assistir, quando vocês tiverem qualquer proposta ou convite, ou até mesmo uma demanda para trazer, podem trazer aqui para a gente. Uma reclamação, ou qualquer auxílio que vocês precisarem. A gente tem acesso a todos os equipamentos da prefeitura e está aberto. A nossa assessoria está sempre aberta. Eu sempre falo, também, às vezes é a mesma coisa. As pessoas não procuram, porque acham assim, não, na prefeitura, não vou ser bem. Não, aqui a gente vai ser todo mundo bem recebido. O Ju está começando agora aqui com a gente, já ver como é que funciona. Então, está aberto. Então, eu estou super aberto. E quero muito que vocês venham. Também agora estou com uma atual presidente do conselho. O conselho LGBT também está totalmente aberto. Acho que até para participar dessa roda aqui. Então, são espaços que a gente tem que tomar esses espaços. O conselho é algo que é um órgão que está ativo há muitos anos, com grandes conquistas gigantescas dentro do município, com a comunidade LGBT. Deixa essa proposta aqui, portas abertas, prontos para receber, e aqui nós para somar e fazer a diferença. A gente agradece muito a disponibilidade de vocês, né? Todo mundo respondeu muito, porque
Então, foi muito bom conversar com vocês. Agradeço. E, enfim, se vocês quiserem finalizar, a fala de vocês está aberto, fiquem à vontade também, tá? Acho que eu queria mais agradecer o convite. Acho que como um profissional que atende a população trans todos os dias, eu acho que eventos como esse realmente tinham que ser quase como uma norma, digamos assim. Porque eu acho que, mesmo estando lidando com a pauta LGBT há praticamente 10 anos, digamos assim, é a primeira vez que eu vejo um evento como esse sair do papel. Então ainda tem bastante coisa para a gente caminhar, mas eu agradeço bastante o convite. O GAPA também agradece o convite, né? Essa disponibiliza para ser presente com todos os debates. Ser bom também. Nós estamos lá de portas abertas, vamos levar esse assunto para dentro do nosso ambiente hospitalar, né? Para que nós, enquanto profissionais da saúde, que estamos lá, né? Diretamente cuidando do paciente que já tem uma doença grave, que a gente possa ser treinado, né? Que a gente possa acolher, a gente já acolhe, né? Mas eu acho que a gente precisa acolher com mais especialização. Eu acho que uma especialização com um olhar um pouco diferente, um olhar mais maduro, né? Em relação a esse novo contexto. Também quero agradecer, em nome da Secretaria, o convite, enquanto gerente de atenção especializada, e manter os canais abertíssimos, né, para a gente estar fazendo cada vez mais parceria. Espero o convite para o Novembro Azul também. Estarei aqui com todo prazer. Foi muito legal e muito importante.